fazem essa pergunta, onde é que eu sou mais criativo? E de facto é quando estou a tomar banho ou quando estou a andar de moto. Quanto é que acha que os seus colaboradores são? Quer dizer, 8. Eles dizem, então é isso que você vale enquanto líder. E eu concordo com ela. Eu acho que as pessoas que trabalham contigo são um reflexo da tua gestão. Olha, Alvin, tu és um homem que faz acontecer, não há dúvida disso, a gente vai falar sobre isso. Tá bem. Podemos falar sobre o que quisermos. Tudo? Pode. Sem filtros. Sem filtro. Eu não tenho grandes segredos, portanto. Olha, uma das tuas imagens de marca é a criatividade, entre aspas, a loucura. Mas isso sempre foste um miúdo assim, fora da caixa? Ou... E eu acho que desde muito miúdo que eu tentava fazer coisas que fossem criativas. Não posso ser pretencioso ao ponto de dizer sou muito diferente de todos. Não, eu queria ser apenas uma pessoa criativa como eram as pessoas criativas. Gosto mais de pensar deste modo. Mas tu estavas na escola e eras um miúdo irrequieto? Já era um miúdo bastante irrequieto. Podemos já falar sobre isso. Sempre tive déficit de atenção. E esse facto, o facto de o ter, faz com que tu sejas permanentemente viciado em dopamina, não é? E dopamina é isso, é criatividade, é coisas novas, não fazer sempre a mesma coisa. Agora percebo e entendo porque é que sempre fui assim. E é uma coisa que vai viver comigo para sempre. E para mim tudo bem. E quando estavas na adolescência, tu já sabias, gostava de apresentar programas de televisão, rádio, isso sempre foi assim um bocado Lembro-me bem que o meu sonho era um dia chegar à rádio comercial. Incrível. Era o meu sonho de miúdo. Muitas vezes ensaiava a dizer rádio comercial. Já contaste isso na rádio comercial? Sim. Eu trabalhei na rádio comercial. Mas já lhes contaste isso? Sim, contei. E na verdade quando cheguei à rádio comercial... e muitas vezes passava pela rua Sampaio Pina. Mas eu era um adolescente, tipo com 15 anos. É aqui, vai ser aqui o meu futuro. É na rua Sampaio Pina. E acreditavas piamente que acreditava nisso. Podia não ter resultado. Ou era aquela coisa meio utópica, gostava, mas nunca vai. Sabes que eu tenho uma frase que me acompanha. É uma frase muito simples, é uma frase muito até popular, que é fia-te na virgem e não corras. E na verdade eu corro sempre em busca daquilo que ambiciono. Não vivo obcecado por aquilo que quero, mas... não deixas de correr atrás. Não deixo de correr atrás, sim. Acho que podemos ter ética, podemos não atropelar ninguém e corrermos atrás daquilo que queremos. E, na verdade, os meus objetivos são bastante simples. É ser realizado pessoal e profissionalmente. Eu acho que é o objetivo de qualquer pessoa, não é? Por vezes sou mais realizado profissionalmente do que pessoalmente e outras vezes o contrário. E é neste equilíbrio que eu tento encontrar. Mas quando se está a falar de correr atrás, usando a tua expressão, há algumas coisas que nós temos que ter ou que acreditar para corrermos atrás. Quais são? Tens 2 ou 3 assim às quais te agarras ou que revejas que claramente tens ou que desenvolves? Acima de tudo, a primeira é, e agora vai ser tipo o maior clichê de sempre, que é acreditarmos de facto no nosso valor e na estratégia e naquilo que estamos a planear para alcançar determinado objetivo. A outra é acreditar nas pessoas que estão à nossa volta e que nos ajudam. Eu acho que cada vez mais nós somos o resultado das pessoas que nos rodeiam. E muitas vezes eu costumo dar este exemplo. Se tu tens mau gosto na decoração da tua casa, é bom, e isso é talento teu, contratares um bom decorador de interiores. Por vezes as pessoas não só têm mau gosto na decoração da sua casa, como não têm a habilidade de contratar um bom decorador de interiores, e pior do que isso, são elas próprias que dão a si a missão de decorar a casa. E isto pode ser adaptado a qualquer situação que tu tenhas na tua vida. É um exemplo absolutamente aleatório este da decoração da casa. Acho que é uma analogia que eu acho que talvez tenham todos entendido. Mas olha, tu vais para Lisboa a dada altura, começas na rádio, da rádio saltas para a televisão, não é? Como é que isto de repente acontece? Ou seja, como é que de repente és um miúdo de Gaia e de repente estás na televisão? Como é que este espaço... É uma boa história. Eu estava na TSF, na altura, isto agora parece uma obsessão, já não é, porque eu já trabalhei na rádio comercial, mas na altura eu não tinha, esse era o meu objetivo, era chegar à rádio que eu queria, que na altura era uma rádio rock,
e eu gostava muito de rock e portanto tinha tudo a ver com a minha personalidade e houve uma conferência de imprensa a propósito de um festival que ia haver no Porto, eu morava no Porto, que era o Festival Imperial. O Luís Montes, na altura diretor da rádio, foi lá dar essa conferência e eu no final da conferência abarei-me do Montes, tive uma conversa e disse que faria tudo, mas tudo que fosse necessário para ir para a rádio comercial, mesmo estando na TSF e estando realizado na TSF, mas sabendo que era demasiado cedo, que era demasiado novo para estar numa rádio informativa. Não era isso que eu queria mais uma rádio de entretenimento, que passasse a música com a qual eu me identificasse e naquela altura, estávamos em 1998, era claramente a rádio comercial. E o Montes disse... Gostou do meu discurso, da minha... Talvez da minha atitude, da forma... me pareceu... Dirias que é quase uma falta de descaramento, mas no bom sentido. De, sim, não, eu tenho que ir lá e vou falar com ele. Acho que nem sequer foi falta de descaramento, foi uma coisa muito tipo... Peço desculpa, eu queria só aqui 2 minutos, acho que foi assim. Como é que chamarias a isso? Atitude, proação? Acho que foi proatividade, gosto muito gosto de personalidade e proatividade. Há pouco faltava uma palavra, eu acho que ele gostou da personalidade, da atitude que eu tive e da proatividade que eu tive. Acho que no fundo as pessoas que são empreendedoras, uma palavra que por vezes caiu ali num pântano quase de maldição, não é? Parece que o empreendedorismo muitas vezes se confunde com banha da cobra, não é? Por isso é que há pouco eu estava a dizer, pá, é importante acreditarmos em nós e quase fiquei com medo de dizer isto, isto parece só a banho de cobra, que é acredita em ti, vais longe, vais conseguir. Mas são coisas que para mim entram num ouvido e saem no outro. Normalizou-se quase, não é? Banalizou-se até. E portanto até existe um certo medo, um certo distanciamento deste tipo de coisa, mas acima de tudo é isso que distingue as pessoas que são empreendedoras. Proatividade, não é? E haver esta atitude e determinação, porque se para ti é igual venceres o jogo ou não, então possivelmente vais perdê-lo. Tu tens uma característica que eu tanto de fora aprecio muito e acho exato, era essa, revelaste agora. A segunda é que tu és uma pessoa muito focada na solução, ou seja, qualquer coisa que aparece um obstáculo qualquer, está bem, mas então podíamos fazer assim, e a gente já se conhece há uns anos, podíamos fazer assim, assado. É a característica que eu mais gosto de ter e é a característica que eu mais dou valor nas outras pessoas. Para além da proatividade, da personalidade, eu diria que quase todos os meus grandes amigos estão sempre ao lado da solução e nunca do problema. Isto é, não ignoram o problema está lá, não desaparece porque tu dizes vai correr tudo bem. Certo. Não. O que vamos pensar é como é que vamos dar apesar a do volta problema a isto. Estar aqui. Eu tenho vários amigos, há muitos amigos que eu me orgulho. Um amigo meu, sei lá, o Poiares Maduro, que é uma figura conhecida, ligada à política, mas também à docência, é o exemplo acabado daquilo que eu acabo de dizer. Tu estás a falar com o Poiares Maduro e ele já está a dizer assim, pá, mas como é que podemos ajudar? Como é que vamos ajudar esta pessoa? Não é? E eu penso exatamente do mesmo modo que ele. Bem, vamos cá ver. Existem exceções, não é? Quando não me reconheço com a linguagem da pessoa, não é? Certo, mas aqui está-se a falar... Estamos a falar de pessoas com as quais a nossa linguagem nós nos reconhecemos. Então aí a minha ideia é sempre essa. É perceber de que forma é que vamos resolver. Que solução é que nós temos para ali. Aliás, eu tinha uma ideia há muitos anos que acabei por não concretizar. O que é uma pena, porque normalmente eu concretizo as minhas ideias. E era um congresso de ideias que de início... pensava-se que eram impossíveis e depois verificou-se que eram e que se tornaram um sucesso. Esse congresso era assim que se chamava. É impossível, é impensável, é genial. Era assim que se chamava. Bem-vindos a mais uma edição de É impossível, é impensável, é genial. Porque este é quase o caminho das grandes ideias. Pá, isso é impossível. Pá, isso é impensável. É pá, genial. Porquê? Porque a pessoa que teve a ideia borrifou-se para o impensável, borrifou-se para o impossível, fez a ideia e aí a outra pessoa que disse que era impossível e era impensável já mudou de opinião. É genial, pois é genial. É genial porque eu não te ouvi e é genial porque eu fui em frente e acreditei. E estás a tocar num ponto de giro, tu lanças muitos projetos e são tipicamente projetos bastante fora do convencional. Não é? Tenho a certeza que tu ouves muito, é impossível, se não faz sentido. Sim, claro, imenso. Como é que, e presumo que tu tenhas que ter uma certa dose de autoconfiança para ires contra e não, vai dar e tal e não sei o quê. Sim.
certo? Como é que tu te escudas? Como é que tu ganhas Para começar, não me importa nada de muitas vezes, ou algumas vezes, falhar. Falhar faz parte do processo. Quando as coisas não correm bem, não vou esconder que fico frustrado, claro que fico, mas tenho que aceitar que isso faz realmente parte. E agora que vivemos num período das redes sociais em que elas só mostram o melhor, dá a impressão que ninguém falha. Não, muitas das pessoas que nos estão a mostrar o seu melhor já falharam antes, só que não mostraram. Sei lá, quando nós vemos o programa do Jon Stewart, não é? O Daily Show, a verdade é que o Jon Stewart teve uma carreira bastante sinuosa e primeiro que tivesse sucesso e agora fosse uma referência para todos, ele teve que falhar. E às vezes é isso, às vezes o que nos distingue é que às vezes o sucesso vem mais cedo e outras vezes vem mais tarde, e às vezes até não chega nunca. É possível que isso aconteça. Então uma das formas que tu usas para te proteger é aceitas que o falhanço faz parte do processo? Aceito que o falhanço faz parte do processo e tal e qual no pádel, quando a bola nos passa, muitas vezes a bola passa e depois vai ao vidro e no início, muitas vezes, porque estão no início, as pessoas desistem da bola, não é? E quem joga pádel saberá aquilo que eu estou a dizer, mas a verdade é que é necessário não desistir da bola, porque se ela passou por nós, ainda podemos ir lá e uma segunda oportunidade. Há uma segunda oportunidade. Isto é, se tu não acreditas nessa segunda oportunidade, achas que pela bola ter passado e ter batido no vidro, que já não vais conseguir. Mas se tu achas que ainda vais conseguir, coisas extraordinárias que podem acontecer, tanto no pádel como noutra coisa qualquer. Aliás, é agora a notícia, um jogador que foi à final da Champions, não é? Não sei se era de Milão. Talvez não fosse. Ele sobreviveu a tudo, a 2 cancros, a um problema de alcoolismo, a uma depressão, e estava 2 anos depois de estar ausente do mundo do futebol, de regresso para uma competição como a Champions. Olha, tu falaste de falhanço, né? E que às vezes as coisas não correm bem. Tens assim algum engraçado ou que tu pensavas mesmo que aquilo ia ser certinho e foi um grande espalho? Olha, lembro-me que numa final do Festival Termómetro, que é um festival que organizo há 29 anos, na 19ª final, eu quis, ao contrário do que era habitual, o festival começou no Porto, depois voltou para Lisboa, ficou muitos anos em Lisboa, e eu fui para o Porto a fazer, e aluguei um armazém totalmente fora da zona habitual. Contratei os Linda Martini, fiz publicidade, e aquilo foi um fiasco monumental. Tudo que pode acontecer num festival aconteceu-me. E essa edição é uma lição para todos nós que organizamos o festival e perceber o que é que ali falhou. É traumatizante, sim, é. Perdemos muito dinheiro, mas é uma edição que muitas vezes é referida. Que é tipo, olha, se não acontece, lembram-se daquela edição da 19ª? Portanto, a 19ª, isto foi há 10 anos. Agora como força, como motivação para a gente fugir daquilo. Sim, que é tipo, como nunca mais aquilo nos acontecer. Portanto, é basicamente isso. E aprende-se muito com isso. Aprende, acho que sim. Estou a dizer que se aprende muito às vezes com falhanço, mas aprende-se também muito com... Eu gosto mais de aprender com as vitórias, não é? É um bocadinho menos doloroso. É menos doloroso e acho que também há aqui uma coisa que é fundamental, que são as pessoas que dirigem, os CEOs, os líderes em diferentes departamentos, eles têm uma missão absolutamente decisiva no rendimento das suas equipas, das suas empresas, da sua marca, que é o facto de, ao saberem dirigir as pessoas que estão à sua volta, a sua empresa, as suas marcas, os seus eventos, vão ter uma maior rentabilidade, vão ter um êxito maior. E nós vemos isso, sei lá, olha, por exemplo, dei há pouco o exemplo do futebol, mas no futebol é muito curioso, não é? Como é que uma equipa, que são exatamente os mesmos jogadores, e muda só o treinador, e parece que de repente já sabem jogar a bola, de repente já marcam golos. Então, mas o que é que aconteceu aqui? Obviamente que está à vista de todos o que é que aconteceu ali. Era um problema de liderança. E por vezes eu acho que há alguns graves problemas de liderança, diria, em Portugal e no mundo, não é? Já vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre o trabalho que também fazes com as empresas, mas
Antes, só mais uma característica que eu acho também super interessante, que é tu tens uma capacidade muito grande de criatividade e acho que para quem está de fora tens um olhar de miúdo para as coisas que dá essa tal criatividade. Certo. Como é que tu tens alguma forma para manter isso? Tens, sei lá, algum ritual, alguma coisa? O que é que... Olha, eu não sei explicar porque é que tenho isso. Há várias... eu diria que há várias razões. Uma delas, o facto de ao longo da vida não ter tido, por exemplo, mortes, perder pessoas muito ligadas a mim, porque isso obriga-te imediatamente a crescer, a ficar mais adulto, mais rápido. Isso não me aconteceu. Todas as pessoas que estão muito próximas estão todas vivas. A minha vida sempre esteve muito ligada ao entretenimento e ao humor. Isso também ajudou. O facto de ter sido desde logo uma pessoa muito criativa fez com que me rodeasse de pessoas também muito criativas que me trouxeram, sei lá, uma forma diferente de encarar várias situações, e eu acho que isso talvez explique até o meu lado mais infantil. Pronto, e eu acho que o facto de ser mais infantil normalmente tem maior criatividade, razão pela qual, há que dizer, as pessoas da criatividade normalmente não têm jeito nenhum para o negócio. E eu posso aqui admiti-lo que eu antes dizia que não tinha jeito nenhum para o negócio. Eu acho que não, vamos cá ver, eu tenho ideias muitas para vários negócios, para vários eventos. A minha preocupação fundamental nunca é vamos ganhar muito dinheiro com isso, não sei o quê, nunca é muito esse o meu objetivo, mas é o meu objetivo não perder dinheiro com aquilo. E sim, pessoal, não vamos perder dinheiro com isto. E eu acho que tenho conseguido. Acho que cada vez mais sinto que há aí um balanço. Sobretudo a minha produtividade individual faz com que eu consiga quase gerar um equilíbrio entre um ou outro evento que possa eventualmente não ter rendimento. Mas sobre a criatividade, estou a perguntar isto porque muita gente, se calhar, que nos está a ver, está a pensar, imagina, não sou uma pessoa criativa ou não. O que dicas é que existem eventualmente para a pessoa ganhar abre-olhos, assim, algumas perspectivas diferentes? Estás a gostar deste episódio do podcast? Então não percas os livros Faz Acontecer Volta ao Mundo e Faz Acontecer Portugal, com mais histórias de gente altamente inspiradora que muito faz acontecer. Eu acho que há uma característica em quase todas as pessoas que são criativas, que é uma sede absoluta, total, uma fome quase de conhecimento. É incrível, não é uma curiosidade, tem que haver uma grande curiosidade por tudo o que está a acontecer. Não é só a cultura em si, como nós a conhecemos, são coisas às vezes triviais, perceber como é que as coisas funcionam, o que é que está a acontecer e porquê é que está a acontecer, quem é quem nos meios que nós frequentamos. Lá está, ter sempre ideias que muitas vezes pensem mais no coletivo do que o individual. Eu acho que vivemos todos numa era em que, sinceramente, embora se note muito individualismo, por vezes, nas redes sociais, nomeadamente, e em particular, estou a referi-las porque é um exemplo que é fácil de dar e as pessoas compreenderem, mas eu acho que temos que pensar cada vez mais no coletivo, porque de facto se pensarmos no coletivo, acabamos por chegar bastante mais longe. Ok, se calhar não temos pensar no individual, o individual dá-nos um controle maior das nossas ações, por isso é que há muitas pessoas que só trabalham individualmente, mas eu acho que quando trabalhamos em equipa, acho que é... Tu não tens, por exemplo, há pessoas que dizem que conseguem ser mais criativas, por exemplo, quando estão a tomar duche ou quando estão no carro, tu tens assim algum... Ou quando... Eu curiosamente, quando estou a acordar, amanhã para mim é claramente o auge da minha criatividade, e eu faço muita coisa de manhã, direi que faço o mais importante do dia, faço até à 1 da tarde, e a partir daí é como se houvessem 2 períodos distintos na minha vida. Amanhã, onde toda a criatividade, as cartas importantes que eu tenho que escrever, coisas que impliquem criatividade, é tudo de manhã. O meu cérebro está fresco, lá pelo meio vou ao ginásio, volto a trabalhar, faço muitas vezes isso, tenho ali 1 hora de intervalo ou 45 minutos e volto a trabalhar a seguir, tipo primeira parte, segunda parte. E depois interessante isso da primeira parte e segunda parte. Faço isso. Faço ali um intervalo, ok, tipo, acontece muito isto, entre 8, 10 e meia, depois 10 e meia, 11 e um quarto, 11 e meia, e depois até à 1.
E depois os trabalhos que já são mais automatizados, uma carta que já não implica criatividade, já é uma coisa... Ou se quer responder alguns e-mails, sim, ou algumas normal, exatamente, mais... coisas assim, então deixo para a tarde. Que eu acredito que a minha mente está menos fresca, a minha criatividade está menos... faço imensas vezes isso, imensas. E depois, realmente, todas as pessoas fazem essa pergunta, onde é que eu sou mais criativo? E de facto é quando estou a tomar banho ou quando estou a andar de moto. Quando estou a tomar banho, tenho post-its e lápis. No duche? Sim, no duche. Lápis, porque é a única forma de tu poderes escrever no duche. Os post-its coloco-os um bocadinho acima do chuveiro para não apanharem água. E portanto estão em permanência 6, 7 post-its colados. E na moto, quando isso me acontece, paro a moto. Isto eu já perdi algumas ideias que nunca saberei quais foram, não é? E portanto essa lição fez com que, quando eu acho que é mesmo uma boa ideia, eu paro a moto. Não acredito nunca que eu vou me lembrar, não vou. Portanto, paro a moto, escrevo no telemóvel e volto a andar de moto. Uhum. Tu, hoje em dia, o que é o universo Alvin? O que é a empresa do Alvin? O que é que faz? O que é que se explicar assim a alguém? Nós fazemos muita coisa. Fazemos filmes para as empresas. Filmes de quê? Para o Natal, filmes para os aniversários das empresas. Normalmente usamos as próprias pessoas das empresas a servirem enquanto atores, justamente porque achamos que isso ainda vai tornar as coisas mais divertidas. E faz com que as pessoas que estão a ver os filmes se identifiquem ainda mais com aquelas pessoas. Eu sou sempre o host, apareço lá pelo meio e tal. Fazemos canções, fazemos podcasts, muitos podcasts, fazemos mesmo imensos. Trabalhamos, posso dizer nomes de empresas? Sonai, BPI, Corte Inglês. Em que no fundo tu és o host e entrevistas pessoas da própria empresa. Sim. E isso sai no circuito interno, na comunicação interna? Sim, sai no circuito interno. Alguns são públicos, por exemplo, o Corte Inglês era público, o da Obey também era público, o da Federação Académica do Porto também era público. Neste caso, por exemplo, estamos a falar, os que são públicos, nomeadamente este da Federação Académica do Porto e o do Corte Inglês, aí as pessoas que entrevistavam não eram as pessoas da faculdade, mas eram pessoas que tinham uma ligação. Certo. No Corte Inglês, as pessoas que iam lá normalmente apresentar livros que eram conhecidas do grande público, e na Federação Académica do Porto as pessoas que tinham uma carreira e que faziam parte do universo académico da Universidade do Porto. Sei lá, entrevistei os Renatos Violeta, entrevistei a guarda-redes da Seleção Nacional de Futebol Feminina. Pessoas que andem ali naquele universo, digamos assim. Sim. Para fazer isso. E para além disso, no Natal acaba por ser o nosso período maior, eu enquanto DJ e apresentador, e também conseguimos bolar e produzir cerimónias que se querem divertidas, disruptivas. O nosso objetivo é sempre divertir, não é? É o nosso core business. E é aí que entra, por exemplo, os monstros do ano? Entram os monstros do ano, fazemos uns prémios também para as empresas. As empresas gostam muito de fazer uma sessão de prémios que não seja uma coisa pesada e enfadonha, e é aí que nós entramos com a nossa criatividade e eu normalmente como host a conduzir a cerimónia. No fundo, tu és a pessoa que está à frente, não é? És a cara que nós vemos, mas quantas pessoas é que já tens contigo? Somos 6. Não é muito, podia ser mais, não é? Mas acho que já dá trabalho, sabes? Bastante. Sim, somos 6. E como é que geres enquanto Alvin, líder de equipa, como é que... Olha, tem que gerir, temos sempre reuniões. Geres aquilo com o chicote na mão e tudo vai para aqui. Como é que é? Como é que uma vez a Odete Fachada... Ela dá muitas conferências de liderança. Ela fazia uma pergunta que era: quanto é que acha que você vale enquanto líder? E eu lembro-me de lhe dizer 8. Ela disse: então não, como é que é? Quanto é que acha, não era isso, era quanto é que acha que os seus colaboradores são? Eu dizia: 8. Ela dizia: então é isso que você vale enquanto líder. E eu concordo com ela. Eu acho que as pessoas que trabalham contigo são um reflexo da tua gestão. Portanto, se tu achas que tens 10, então os teus colaboradores têm que ter 10. Eu naquela fase achava 8, hoje diria outra, uma pontuação 9. Não diria 10. Já subimos. É para ver. Então. Mas sim, é engraçado, porque aposto que quem está aqui a ver isto nunca pensou no Alvin enquanto líder de equipa, que também és. E tens verdade. Aliás, eu sou obrigado porque na verdade é muito curioso que durante toda a minha vida
nunca fui convidado para nenhum lugar de direção. Nunca. Fui convidado para muitas coisas criativas, mas nunca me convidaram para dirigir o que quer que fosse. Talvez porque me olhem como uma pessoa criativa que jamais teria capacidade para... Mas a verdade é que se tens 6 pessoas tens que gerir equipas. Tenho que gerir, não é? que remédio tenho eu. E como é que és tu enquanto líder? Conta-nos um bocadinho sobre isso, que acho que é uma coisa pouco explorada. Olha, acho que sou um líder criativo, tento com que as pessoas à minha volta deem ideias, que participem, que não... Democrático? Sim, acredito. Mas estou a dizer isto não é da boca para fora, mas eu tento mesmo que todas as pessoas que me rodeiam que possam colaborar com as suas ideias, que tenham autonomia naquilo que fazem, porque no fundo é muito frustrante tu sentiste sozinho, não é? E ser líder tem muito de solitário, não é? Tem de solitário, mas é muito bom tu perceberes quando a tua equipa está também a debitar ideias, assim, olha lá, lembrei-me disto, o que é que tu achas? Tipo, fiz, boa ideia, let's go, ainda bem. Eu acho que voltamos à proatividade. Quando tu consegues que uma equipa seja proativa e que não dependa só de ti para ter uma ideia, eu acho que esse é o caminho. Tem que ser o caminho, não é? Parece-me bem. Pois, claro. Alvin, tinha aqui algumas perguntas, gosto de acabar aqui com uma série de perguntas de resposta curta, mas se quiseres podes sempre explicar. Vou ser curto. Uma ideia fora da caixa que tenhas e que gostavas de um dia concretizar? Posso dar uma. Há uma ideia que eu tenho que é uma empresa que até tem nome, chama-se Nextdoor, e basicamente é uma empresa que analisa os teus vizinhos antes de tu comprares a casa. Portanto, antes de comprares uma casa, ela diz-te quem são os vizinhos que estão à tua volta e os problemas ou não que te podem causar. E assim, tu antes de comprares a casa, escusas de estar a comprar uma casa onde sabes que o vizinho de cima te vai dar problemas, porque já deu a outros vizinhos que já lá moraram anteriormente, enfim. É uma boa ideia. É uma excelente ideia. Eu acho que faz todo sentido. Alvin, algum não que te tenha empurrado para a frente, pelo caminho? O único despedimento que eu tive numa rádio local, tinha 17 anos. Eu achei que tinha sido absolutamente injusto e o facto de me ter aquilo mexeu de tal forma comigo que eu fiquei com mais força e a minha carreira recomeçou aí. Bem, eu tinha 17... tu vais ver se não. Tu vais ver, não é? Achei aquilo assim, que injusto isto. E de facto acho que me estrei. Está resolvido. Está resolvido. Olha, uma moda assim muito ridícula do mundo da comunicação que tu nunca seguiste. Isso parece-me muito pretencioso dizer uma moda que eu nunca segui. Não faço ideia da comunicação, se é que há modas. Não sei o entretenimento, podemos generalizar assim um bocadinho. Não sei dizer assim nenhuma. As televendas, não sei. Vou-te dar outra. O conselho mais Alvin que já deste a alguém? O conselho que eu dou sempre é aquela frase, não é? O fia-te na virgem e não corras. Isto é, não estares dependente propriamente de alguém. Não esperes, não te deixes ficar. Não te deixes ficar. Faz acontecer. Sei lá, muitas vezes músicos, até porque organizam um festival de música, vêm ter comigo, e tal, porque não sei o quê, se eu arranjasse um agente e tal, as coisas eram diferentes. Eu disse assim, olha, fixe, arranjar um agente é ótimo. Mas eu acho que nesta fase, estamos a falar em pessoas que estão em início de carreira, eu acho que o melhor agente tens que ser tu. Tu agora vais ter que perceber que imagem é que tu queres, o que é que queres fazer, tu tens que ser o melhor agente de ti próprio. E depois vais ver que vai haver alguém que se vai aproximar de ti e dizer assim, eu gostava de ser teu agente. É quase prova antes de... Eu acho que é muito isso. Acho que é muito isso. Um talento escondido que tu tenhas que ninguém sabe. Vamos saber agora. Olha, é um talento que é mesmo muito escondido. Eu já não pratico há algum tempo, mas eu sei fazer sapateado e sei patinar. E isso é uma coisa que muitas pessoas desconhecem. Fui jogador de hóquei patins durante muito tempo, mas durante muito tempo em camadas jovens. E na escola fazia sapateado, mas não de uma forma profissional. Imitava o Fred Astaire. Vais ser convidado faço no final, para vocês sim, verem. Podemos, olha, parece muito bem. A maior loucura que já fizeste
assim num projeto, num evento teu, alguma coisa assim muito fora da caixa? Não é provavelmente um evento que gostava de dizer uma loucura fixe que eu fiz, que foi, tinha uma namorada minha que duvidava da minha paixão por ela, do meu amor, na verdade. E eu lembro-me que estava numa praia na Foz, estava muito bem vestido, há que dizer, estava muito bem vestido, das raríssimas vezes que eu estava de fatinho, e eu disse, não acreditas? Então repara isto, e dei um mergulho no mar, que nós estávamos numa praia, vestido. E voltei, vestido, sim. Ficou tudo a olhar para ti. E ficou tudo a olhar para mim, a dizer o que é que se tinha passado aqui, mas ela ficou convencida, e ela ficou convencida. Namoramos muitos anos depois disso. Muito bem, muito bem. Alvin, última pergunta de todas é, se tu pudesses falar com o Alvin que queria ir para a rádio comercial um dia, não é? Que tinha aqueles sonhos todos, sabendo o que sabes hoje, o que é que lhe dizias? Dizia justamente que ele fizesse aquilo que ele fez, que não se resignasse, que fosse proativo e que mesmo que as coisas não corressem bem, mesmo que ele não conseguisse chegar à rádio comercial, que não fosse por isso, que chegaria a outra rádio, se calhar ainda melhor, sei lá, uma Antena 3. Ou apresentar um prova oral. Ou isso, exato, ou outra coisa, que não ficasse só pela rádio. Eu acho que é isso. Se eu tivesse que dizer quais são as qualidades que mais aprecio: personalidade, proatividade e estar sempre ao lado da solução e nunca do problema. Eu quando vejo pessoas que tu ainda estás a dizer algo e já estão ali a inventar problemas, o não já está próximo, eu tipo, isto não vai dar certo. É melhor já esquecer isso. Tipo, começa a fazer... Pois, claro que sim. Portanto, não vai dar, exatamente. Também não vai dar, exato. Quase nem perdes o teu tempo. Não vou perder. Já percebi, não é? As duas primeiras respostas já é um não ali muito declarado, e quando assim é, então pronto. Já está. Vamos a outra pessoa. Muito bem. Obrigado, Alvin. Nada. Agora é o sapateado. Pois é. Se não te importares. Vou fazer. Mas só 5 segundos. Estás preparado? Espera aí. Deixa o Pedro só gravar esta parte. Posso? Mas deixa-me fazer um pau. Espera aí. Fortíssimo. Eu acho que foi muito... Alvin, foi muito bom. Não. Foi muito bom. Mas eu não sei fazer. Não, eu acho que está forte. Vai, isto é ridículo. Eu sabia fazer isto. Eu sabia fazer isto bem. Espera aí. Fazer qualquer coisa assim, ok? Está a saber a técnica era mas pronto, já não sei. Foi um skill que se perdeu. Perdi este skill. Mas era igual ao Fred Astaire. Era igual. Mas pronto, e é isto. Estamos? Obrigado, Alvin.